Ele tem detalhes das cidades em que houve o maior desconto. É um levantamento feito pela Controladoria Geral da União. Aqui o Reinaldo teve acesso. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Controladoria Geral da União, a CGU, enviou, durante o processo de apuração, apurações parciais que o órgão realizou ao longo de 2024. Então, compartilhou esses dados num informe para a Polícia Federal. E ali mostra uma lista, uma tabela com os municípios que mais tiveram descontos em proporção ao número de aposentados de cada município. Então, segundo a CGU, os principais municípios onde houve descontos de aposentados e pensionistas foram no Nordeste, estão no Nordeste, e principalmente na zona rural desses pequenos municípios, o que torna aí esse pessoal um alvo ainda mais fácil, eventualmente, para a ação aí dos fraudadores, né? Como se apura nessa investigação da Polícia Federal. A gente preparou, Júlia, uma tabelazinha para mostrar os municípios que são, no Piauí, Ribeiro Gonçalves, onde mais de 65% dos aposentados do município teve descontos na sua aposentadoria. Também Altamira do Maranhão, no Maranhão, onde mais de 65,26% dos aposentados tiveram descontos. Também em Pernambuco, município de Vertente do Lério, onde mais de 65% dos aposentados do município tiveram descontos no seu pagamento do benefício pelo INSS. Sobre isso, o que a CGU diz? É aquele trechinho que a gente estava exibindo antes. Vamos ler aquele trecho da CGU. Ela diz que nesses municípios a maior parte dos descontos beneficiou a CONTAG, como os municípios de Ribeiro Gonçalves, Altamira do Maranhão e Vertente do Lério, nos quais a CONTAG foi beneficiária de 89%, 84% e 91% do quantitativo referente a descontos implementados na base municipal, respectivamente. A CGU também apontou, Júlia, ela fez várias análises de risco e ela apontou algumas entidades em que cresceu muito o número de descontos e o valor arrecadado durante a pandemia de Covid-19, ou seja, entre os anos ali de 2019 até 2021. Isso para a CGU era um indício de irregularidade, porque a pandemia deveria ter diminuído o número de beneficiários, de pessoas que procuravam esses serviços, em função de menos gente aí circulando, né, como é sabido. Também a CGU fez uma vistoria em junho do ano passado em 8 entidades. Ela visitou esses locais para saber se essas entidades tinham equipamentos, tinham empregados em número suficiente para atender o número de pessoas que ela executava os descontos, né? Para saber se ela tinha capacidade de prestar esses serviços. Nós temos aqui um trecho que diz o seguinte, separamos duas delas. A APS Universo e a CGU diz o seguinte: a entidade se localiza em Aracaju, ocupa espaço físico em imóvel alugado, médio porte, com pouco mobiliário, tendo passado por reforma recente, aparentando não estar em pleno funcionamento. Contava com 2 colaboradores, ou seja, 2 funcionários, no momento da visita. E uma outra que a CGU destacou também, nessa análise feita, nessa vistoria feita em junho do ano passado, é a Ambec. O que a CGU diz sobre essa entidade? A entidade possui sede em São Paulo, mas não possui área destinada ao atendimento presencial dos seus associados, apenas via saque, né? Ou seja, por telefone. Foi informado que a entidade conta com 6 empregados administrativos, apesar de ter sido encontrado apenas um auxiliar administrativo no momento da visita. Essa, então, é uma foto que nós estamos exibindo da Universo, né? A APS Universo, que é a primeira entidade que, segundo a CGU, não tinha indícios de estar em pleno funcionamento. E nós temos também uma foto que a CGU fez da vistoria da Ambec, que foi uma outra entidade visitada. Essa é a Ambec, que é em São Paulo. A CGU destaca que essas entidades tinham sedes pequenas e atendiam pessoas em milhares de municípios do Brasil, o que é mais um indício para o órgão de que elas não tinham capacidade operacional para realizar esses atendimentos. O que eram os atendimentos, Júlia? Em geral, descontos em, por exemplo, academias ou em serviços de saúde, planos de saúde,
também descontos eventualmente em comércios. Essas entidades funcionam como entidades associativas, né, para representar supostamente os interesses dos aposentados e dos pensionistas. Um último ponto, Júlia, que a gente destaca desse informe que foi enviado pela CGU para as autoridades que faziam a investigação no ano passado, é que, segundo a CGU, algumas entidades tinham presidentes, ou seja, responsáveis legais, muito idosos. E esses representantes legais assinavam procurações para terceiros administrarem as entidades. Então a CGU diz que, claro, não há uma restrição para que idosos deem procurações com amplos poderes para terceiros administrarem suas entidades, mas a CGU levanta suspeita se alguns desses presidentes e associações não foram ludibriados por pessoas aí mal intencionadas, esses golpistas que executaram os descontos indevidos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Júlia. É possível, né? Porque se os caras estavam descontando o dinheiro do aposentado sem autorização, muito possível conseguir a assinatura de um aposentado também para ficar operando uma associação que não existe, que não faz nada, que mantém uma sede aí. Aliás, Turolo, que super investigação da CGU, hein? Impressionante, os caras foram ali, o Turolo narrou, foram até Aracaju, bateram na porta, viram o mobiliário, relataram. Quer dizer, era o que o INSS tem fiscal, né? Eu não sei se o fiscal do INSS, aí estou falando, não sei se de fato o fiscal faz esse tipo de trabalho, tá, de ir lá na ponta, mas poderia ter acionado a Polícia Federal, enfim, não importa. A CGU fez o seu trabalho constitucional, né, para que ela existe, e o INSS não fez, ficou lá repassando o dinheiro. Todo mundo ali buzinando, tá tirando indevido. Não, vai ainda, difícil, daqui a pouco a gente resolve. E, Otávio, impressionante dos dados que o Turolo trouxe, tanta coisa que ele trouxe nessa entrada dele, que é a proporção das cidades em que houve o maior, onde houve mais desconto. Se você fazer a relação entre número de aposentados e desconto. Cidades do Nordeste, da área rural, que evidentemente é mais difícil de você ter acesso ao aplicativo, de você fazer a biometria. Então, para mim, essa informação, ela mostra um dolo. O dolo está aí. Por que é nessas cidades em que, pela lógica, vai ser mais difícil você conseguir controlar o contra-cheque em que acontecem os descontos? Porque eles sabiam. Só por causa disso, porque eles sabiam que lá o aposentado talvez não soubesse o que estava acontecendo na sua folha. Júlia, cabe ao INSS investigar essas associações, porque o convênio é feito com o INSS e as instituições. Então você tem dever, o INSS tem dever de fiscalizar. O telefone, como a gente viu aí, é o 95, deveria ser 171, né? Que é o número do estelionato. Esse que deveria ser o canal de reclamação do INSS.